Olá, alunos do 8º ano, espero que estejam todos bem, espero que estejam todos realizando as atividades, certo? Estamos na nossa segunda semana do PET volume 2, certinho? E o tema dessa semana são 3 conceitos importantes que vocês devem saber e ter claro na cabeça de vocês: Estado, nação e território. São essas 3 expressões que a gente usa muito em geografia e é muito importante a gente saber o que significa e o que realmente, a que aspecto da geografia isso se refere, certo? O PET de vocês começa lá na página 74 e ele fala o seguinte, que o nosso planeta, o planeta Terra, ele é constituído por países, povos, culturas e paisagens diferentes, ou seja, um lugar não é igual ao outro. Um lugar, ele possui suas características próprias e muitas vezes, além da paisagem natural, ele tem também outra característica importante que é dada a esse espaço pela população que ocupa esse espaço, esse território, certo? Então fala o seguinte, que hoje em dia não existem lugares iguais, existem lugares semelhantes, com características parecidas, certo? E ao longo da história, o nosso planeta não era da forma que ele é hoje. Algumas fronteiras foram sendo alteradas, novos países surgiram, países deixaram de existir, né? E é muito importante a gente compreender todo esse processo histórico. Então, quando a gente fala do nosso planeta, nós temos que entender que o nosso planeta é dividido em continentes, que são as massas emersas de terra. Esses continentes, eles são divididos em partes menores, que são os países, certo? Esses países são separados um do outro pelos limites, né? E também pelas fronteiras, né? No caso do Brasil, é o 5º maior em extensão territorial. Então, o Brasil faz fronteira com vários países, como Argentina, Paraguai, Venezuela, certo? Então, essa separação entre um país e outro é denominado fronteira ou, dependendo da dimensão, da extensão, é chamado de limite. Grande parte, se não a maioria dos países, eles são soberanos, ou seja, eles têm autoridade dentro do seu território. Então, território é a área que esse país ocupa. Então, já defini um conceito para vocês. Então, território é a área que esse país ocupa dentro do continente, certo? Esse país, ele tem autonomia para tomar as suas próprias decisões, para criar as suas próprias leis, certo? Quando eu falo Estado com a letra maiúscula, eu estou me referindo a esse país. Então, às vezes eu me refiro àquele território como país ou como Estado soberano, que é a mesma coisa, né? Ah, professora, mas nós falamos que nós moramos no estado de Minas Gerais. Ah, então existe 2 significados para a palavra Estado. Estado no sentido de país, de soberania que esse território tem, ou então essa outra divisão que acontece dentro de um país, no caso do Brasil, né? Porque existem outros países em que essas áreas menores não são chamadas de estados, são chamadas de províncias, como no Canadá, por exemplo. Então, no Brasil, essa divisão interna do nosso território, né, do nosso país, é chamado de estado, que são essas áreas menores dentro do nosso país, que é a área maior, certo? E aí aparece nação. Então, será que você sabe o que é nação? Ah, nação brasileira. Ah, então nação é o povo brasileiro, são as pessoas que fazem parte desse país, que ocupam esse território, certo? Dentro de uma nação pode existir outras? Sim. Dentro da nação brasileira, que veste o verde e amarelo na Copa do Mundo, existe a nação indígena, que tem os seus costumes, que tem as suas tradições, que tem a sua própria língua. Então, nação é um grupo de pessoas que tem em comum os seus costumes, as suas tradições, a sua língua, o seu modo de viver. Então, dentro de uma nação, podem sim existir outras nações, certo? Falando um pouquinho do território da América, né? A América, ela pode ser dividida de 2 maneiras, tá? Ela pode ser dividida usando o critério físico, que é a América do Norte, América Central e América do Sul, e ela pode ser também regionalizada usando o critério histórico e econômico, que aí sim nós temos 2 Américas, a América anglo-saxônica, Estados Unidos e Canadá, e do México para baixo, América Latina.
que são os países colonizados por língua latina, como o português, por exemplo, certo? Na página 75, terminando o nosso texto, fala que a América anglo-saxônica, né, é formada por Estados Unidos e Canadá, são os países mais desenvolvidos, né, e possuem o IDH elevado. Que é IDH? Índice de Desenvolvimento Humano. O que ele leva em consideração? Expectativa de vida, quanto essa população vive, renda per capita, quanto cada indivíduo ganha, e escolaridade, quantos anos a população fica dentro do espaço escolar, quantos anos eles estudam, certo? Já os países da América Latina são os países chamados de países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, né? E tem o IDH baixo e é marcado aí por uma grande desigualdade social entre ricos e pobres, certinho? E aí cita um pouquinho do continente africano, né? Grande parte dos países da África são subdesenvolvidos. A África é o continente mais pobre do mundo todo, certo? Além da fome, tem a questão de várias doenças como a AIDS, que assola lá grande parte da sua população, né? A África do Sul é o país mais desenvolvido do continente, né? E é um país que foi colonizado de forma grotesca pelos europeus. Então, muitos grupos rivais acabaram ocupando o mesmo espaço. Então, é uma região marcada aí por vários conflitos internos até os dias de hoje, certinho? A primeira questão, vocês têm um trecho e vocês vão marcar a alternativa correta que se refere a esse trecho. Qual é o conceito trabalhado? Apenas uma alternativa correta. Depois, na página 2, a questão 2, na verdade, vocês têm esse mapa aqui mostrando a divisão da América em América Latina e América anglo-saxônica. Então, é importante vocês terem claro na cabeça de vocês, é o nosso continente, é a área que nós ocupamos. Olha o Brasil de amarelo, né? Então, é importante ter esse mapa bem claro aí na cabeça de vocês, tá? A pergunta é para citar o nome de 2 países da América do Sul e 2 países da América do Norte. E a letra B é para dizer em qual América o Brasil está localizado. A questão 3, nós temos um outro mapa mostrando a América Latina e a América anglo-saxônica, como eu falei. O que está de amarelo é a América anglo-saxônica. E o que está em verde é a América Latina, na qual nós fazemos parte, certinho? E aí, a questão 3 é para vocês marcarem um X sobre a regionalização da América, tá? A questão 4 é para marcar um X também, falando sobre a questão dos processos de colonização aqui na América, certo? Então, também é uma alternativa só. Já falando um pouquinho da África, na questão 5 e última questão, vocês têm um outro mapa, né, mostrando aí a regionalização da África. Em África do Norte e África subsaariana, de vermelho África do Norte e África subsaariana, certinho? Aí vocês vão dizer o que marca, o que delimita, né, essa divisão do continente africano, né? Presta atenção que é o deserto do Saara, né, que marca essa separação entre a África do Norte e a África subsaariana. E a questão B é para vocês pesquisarem um pouquinho e falar de 2 características do continente africano. Ou seja, você vai dizer 2 características da África do Norte e 2 características da África subsaariana, certinho? Assim nós terminamos a nossa semana 2, tá? Esse vídeo vai estar disponível no aplicativo Conexão Escola para que vocês possam ter acesso. Lembrando que é muito importante seguir as semanas para que não deixem as atividades se acumularem, né? E toda segunda-feira, toda quinta-feira, nós temos a nossa aula online pelo Meet, tá? Nessa aula a gente vai conversar um pouquinho, vamos ler os textos, debater sobre esses assuntos tão importantes. Qualquer dúvida, estou à disposição pelos nossos meios de comunicação. Boa semana de estudo para vocês, até mais!